pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. Sempre lembrando que você pode participar com a gente enviando a sua mensagem, sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, e temos também o telefone e o e-mail aqui da redação da TV Câmara. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais, estamos lá no Facebook e também no YouTube da TV Câmara, onde você não só acompanha o nosso programa em tempo real, mas aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, pessoal, no programa de hoje recebo o jornalista e escritor Raul Marques, o Raul que está completando 20 anos de carreira, 2 décadas aí, e para marcar a data, o escritor, jornalista, realiza uma série de atividades no Rio Preto Shopping. Tem exposição, lançamento de livro, bate-papo e contação de história. Raul, obrigado por estar aqui, parabéns aí pelos 20 anos de carreira, mais de 20, 25 livros lançados e muita história no jornalismo também, né? Trabalhamos juntos no Diário da Região. Obrigado, viu? Verdade. Bom dia, Alexandre. Obrigado pelo convite. Estou feliz. É um momento aí de celebração, né, dessa trajetória, desses 20 anos aí, tanto como jornalista quanto como escritor. A gente vai promover uma exposição bem bacana aí, lembrando dessa trajetória toda aí, no Rio Preto Shopping. Vai ficar 12 dias lá à disposição do público, de 8 a 20 de abril, né? E é um momento, assim, especial, né? De olhar para trás, de ver o que foi construído e também de mirar o futuro aí, né? Com lançamento de livro, vai ter um livro novo aí para marcar a data. Deixa eu passar aqui só algumas coisas. Exposição, lançamento de livro e atividades no Rio Preto Shopping, de 8 a 20 de abril a exposição. Vou citar aqui, o evento é realizado com apoio cultural da Sete Par, Rio Preto Shopping, Diário da Região, Gráficas São Sebastião, Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, Encanta Design, Mobília 22 e Serifa Editora. No dia 8 abre a exposição e você lança o livro A Corrida da Liberdade, dia 9, contação de histórias com a professora e psicopedagoga Danila Bassi, autora do canal infantil Dani Bassi lá no YouTube. Dia 10, bate-papo do Raul com alunos da Associação Anjo da Guarda. E dia 14, bate-papo Como Conquistar o Leitor em Tempos de TikTok com o Raul, o editor João Paulo Vani e a editora Patrícia Buzini. Só para a gente fechar esse evento, Raul, dia 8, lançamento do livro A Corrida da Liberdade. Conta pra gente. Sim, esse livro aqui, né, ele é inspirado numa história real, a história do menino Gabriel e sua família, que são lá de José Bonifácio, né? O Gabriel, ele não tem locomoção, ele usa cadeira de rodas, né, para se locomover. E ele ama corrida de rua. Então, ele e o pai participam, o pai empurra a cadeira de roda, né? Quem participa de corrida, acho que a gente tem uma foto aí, desculpa te interromper, né? Só pedir para exibir a foto aí do Gabriel, olha lá. Ó. Sim, e eles participam de várias corridas, é emocionante, assim, né? E eu escrevi uma reportagem sobre eles no passado, no jornal, e nunca esqueci dessa história. E falei, nossa, eu preciso contar para a criança, né? Porque ela é inspiradora, é sobre inclusão, é sobre amor acima de tudo, né? De você dar algo a mais para o outro, né? E é muito... Quem participa das corridas de rua e vê eles ali, fica emocionado, incentiva, né? Porque não é fácil 4, 5, 10 quilômetros empurrando uma cadeira, e o Gabriel se diverte muito, ele se sente incluído, e... É sobre isso a história. A gente conseguiu transformar isso numa história para criança, né? Partindo da história real, aí eu desenvolvi, né, a história e tal. Esse você vai lançar agora, é inédito isso, ainda esse livro, né? Tá em primeira mão aqui a capa. Primeira mão, primeiro lugar que eu tô falando sobre ele, né? A arte de quem? Luana Quinaglia, é uma ilustradora lá de São Paulo, foi editada aqui pela Serifa, aqui de Rio Preto. E já foi adotado por escola, já vai para Birigui, já vai para a escola de José Bonifácio.
para trabalhar com a criança, né? A questão da inclusão, de aceitar o outro como ele é, de ajudar, de ter um olhar empático, né? Que bacana. Aliás, a literatura infantil virou uma das tuas especialidades. Daqui a pouquinho a gente aprofunda nisso. Vamos só encerrar aqui. Aí depois bate-papo com a Danila Bassi. Como que funciona? Qual a dinâmica desses bate-papos? O público interage? Como que é? Sim, com a Danila ela vai fazer uma contação de história. Eu vou estar lá para mostrar meus livros também e conversar com as pessoas. Aí no dia seguinte eu vou fazer uma conversa, né, com os alunos do Anjo da Guarda. Vou falar um pouco sobre como que é a trajetória de escritor, como que é o trabalho, como que é criar histórias. Vou ler uma história para eles, né? E aí, fechando o evento, vai ter esse bate-papo, né? Com a Patrícia Buzini e o João Paulo Vani sobre esse momento atual, né? De urgência, de TikTok, de falta de tempo, de redução do número de leitores, né? Nos últimos anos tem reduzido, o Brasil perdeu milhões de leitores por vários motivos, né? Então a gente vai aprofundar aí a discussão, né? Como que é produzir, né, em mídias diferentes. Eu vou falar das histórias, dos livros, João Paulo Vani também, a Patrícia em revista e jornal, né? Vamos discutir esse tema, mostrar o que está acontecendo por aí. Inclusive tem uma editora em São Paulo que foi lançada no ano passado, que ela é especializada em livros menores, já de acordo com esse novo momento, né, das pessoas lendo menos, tendo tempo menor para... Então ela publica livros com histórias de até 100 páginas, é para uma coisa rápida. Aliás, saiu até uma pesquisa recente que menos de 30% dos brasileiros leem com frequência, enfim. E a pergunta de $1 milhão: como conquistar o leitor em tempos de TikTok? Com incentivo, né? Especialmente falando das crianças, né? A gente tem que incentivar, tem que disponibilizar livros, ser criativo, né? A gente tem na cidade aqui bibliotecas públicas, ir lá pegar livro emprestado. Se você não tem condição de comprar em sebo, em livraria... Sebo, tem muitas opções com preços mais acessíveis. Ficar atento a promoções, a feira de livros, a Unesp, a USP promovem eventos, pelo menos um por ano, com 50% de desconto, né? Então trocar, emprestar, enfim, tem várias possibilidades para ler, né? Para buscar o livro sem necessariamente comprar, né? E é fundamental a gente ter um tempo para leitura, né? A criança hoje está muito acesso à tela e vai deixando o livro de lado. Então é bom ter um equilíbrio aí, né? Ter um tempo, claro, de tela, é irreversível, não tem como tirar tudo, mas também ter um tempo do livro, né? Para ler as histórias, enfim, usar o livro não só nas questões obrigatórias de prova, de vestibular, de concurso, mas o livro pode ser uma leitura prazerosa aí no dia a dia, né? De entretenimento mesmo. Pegando esse gancho, só um parênteses aqui, seus filhos eu sei que leem bastante. Como é que foi essa introdução e qual é a rotina? Tem um horário para tela, no seu caso específico? Aí tem um horário para ler, ou é livre, eles já sabem ali como administrar seu tempo, as rotinas, como que é? Em casa é mais livre, né? Mas a gente está sempre incentivando. A Isa, que é a minha filha mais velha, ela já tem a rotina, eu vejo ela lendo sempre antes de dormir, e sempre que ela vai nos lugares ou tem viagem, alguma coisa, sempre leva livro. Em casa, desde cedo, eu e minha esposa, a Mariana, a gente sempre ofereceu livros, livro de todo jeito, tinha livro no quarto, no banheiro, livro de banho, usava algumas táticas, como colocar livro na própria altura deles, perto, nas coisas deles, e incentivava, né? Porque a leitura é constância, é caminho, é preciso construir. Então, você precisa incentivar a criança desde pequena, desde cedo, né? Porque se ela se acostuma, se ela cresce acostumada a ler, a tendência é que ela se torne uma leitora quando crescer, quando for adulta. Isso vai fazer toda a diferença na vida dela, porque é muito difícil você ir
e mudar um adulto que não lê, né? Então, precisa, desde cedo, né? Na base. Eu mesmo nunca pensei de escrever para criança, né? Sempre escrevi para adulto, e aí quando os meus filhos nasceram, quando a Isa nasceu, voltei a ler livros ilustrados e uma janela se abriu e eu vi oportunidade ali. E aí escrevi disso aqui, vou fazer. Comecei a observar o comportamento dela, me inspirei nela e fiz o primeiro livro, que é A Menina que Adora Perguntar, em 2018. E não parei mais, né? Peguei, além dessa questão do incentivo de trabalhar na base, que é muito importante, eu gostei muito da experiência, porque a criança ela é muito sincera. Às vezes um adulto lê teu livro, ele fala, legal, tal, é bom, mas para não te desagradar. E a criança tem uma sinceridade absurda. Se ela gosta, ela quer que leia 20, 30 vezes a mesma história. Se ela não gosta, ela pede para ir para o outro. E é uma troca muito legal. Eu visito bastante escola e é muito bom, assim, saber, né? Quando você lança o livro, cada pessoa entende de um jeito, absorve de um jeito, faz a leitura de um jeito, de acordo com as suas informações, com a sua cultura, seu conhecimento, né? Cada pessoa... Seu conhecimento de mundo, né? Raul, você tem 28 livros no total, em 20 anos de carreira aí, mas não é 20 anos de carreira de escritor, né? Você começou, como eu disse, trabalhando no jornalismo, foi repórter no Diário, responsável aí por projetos que até hoje são lembrados, as 7 Maravilhas de Rio Preto, Diário nos Bairros, a Cápsula do Tempo, que eu participei, acho que eu coloquei a raquete daquele tenista, o Thiago Alves, né? Alves. O Zé Buracão, quem não conhece o Zé Buracão, quem não lembra do Zé Buracão, Histórias de Amor, além de vários cadernos especiais, com destaque aí pro Haiti, né? Você e o fotógrafo Rubens Cardia foram pro Haiti. Como é que foi essa experiência? Queria que você falasse um pouco da tua experiência no jornalismo, em específico aí no Haiti, tem foto aí, vou pedir para o Israel ir pondo, e como é que foi essa transição para a literatura, para ser um escritor, porque além de livros de ficção infantil, o Raul também faz livros-reportagem, livros institucionais, empresariais. Como é que foi? Então vamos começar. Fala do jornalismo aí e do Haiti. Eu entrei no jornal em 2004, né? Mas eu considero ali o começo, né? Fazia coisas mais básicas do dia a dia. O factual que a gente fala. O factual, e estava me adaptando no caderno de cidades, né? E aí, a partir de 2006, eu comecei a fazer os trabalhos especiais, o Diário nos Bairros, né? E era um trabalho, assim... Foram, acho que 2 anos, pouco mais, 2 anos e meio. A gente ia no bairro. Primeiro, eu ficava um dia inteiro lá de plantão, né, conversando com os moradores, ouvindo as demandas, conhecendo as curiosidades. E aí eu voltava um dia, produzia a reportagem, escrevia, e toda quarta-feira saía um caderno duplo, né? E foi assim... muito bom, porque eu conheci mesmo Rio Preto de verdade, né? De passar pelo menos 2, 3 dias lá no bairro, conversar com os moradores, observar, né? Conhecer lugares especiais. Passamos também alguns perrengues também, né? Uma vez o jornal me colocou lá num lugar e com o passar do tempo eu percebi que tinha uma boca de fumo bem do lado, e aí já ficou aquela situação desagradável, né? E aí tinha sempre uma cobertura no rádio também, e eu fiquei lá quietinho, né? Recolhi lá as informações, fiquei lá conversando, mas meio apaisana. Aí chega o locutor da rádio gritando, meu amigo jornalista, pronto, já não deu certo. Aí todo mundo já levantou, né? Falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Veio mexer aqui com o negócio. Né? Mas no geral as pessoas me recebiam super bem. Quantos bairros você visitou nessa série? Acho que foram todos, né, de Rio Preto, praticamente. Sim, bairros que a gente nem imagina que existe, né? Sim, foram 160, eu acho, reportagens, né? Tem muito bairro pequeno, tem bairros extensos. Você pega ali a região da Boa Vista, que o pessoal chama de Boa Vista tudo, mas tem 4, 5 bairros, né? Então a gente dividia bem e sempre dava. Nunca consegui fazer, nunca tive que reduzir. Sempre 2 páginas de cada bairro, e a prefeitura fornecia informações técnicas de população e tal. Então,
em 2006 eu considero ali meu começo. Uma radiografia da cidade, né? E aí a gente vai comemorar agora esses 20 anos, né? Mesclando aí esses 20 anos de eu falei até da jornalismo. exposição, né? Acho que a gente não detalhou a exposição, que mistura tudo, né? Sim. O jornalismo, fotografia e literatura, né? Tudo. E aí, na exposição, eu vou falar dos principais projetos que eu fiz no jornal nesse período aí de 20 anos e também da escrita de livros, dividindo em duas, né? Os livros o de não ficção, que são os livros que eu faço biografia, história de cidade, livro para empresa, institucional, né? E os literários. Então, vou fazer aí um apanhado de tudo para as pessoas conhecerem tudo que eu fiz, né? E voltando, vou falar também da coluna que eu escrevo hoje no jornal, lá sobre os personagens da nossa cidade. Todo sábado, né? Não, a cada 15 dias. Cada 15 sábado, dias. Né? A gente já está com 75 colunas já. Foi um retorno. E também vou falar da experiência aí que possivelmente foi a mais importante aí nesse período aí que eu trabalhei os 12 anos no jornal, que foi a visita ao Haiti. Né? Joga as fotos daí na tela pra gente, Israel do Haiti. Na época, o país vivia uma guerra civil, né, com muita violência, as gangues tomando conta, e a ONU instituiu lá uma operação de paz que foi coordenada pelo Brasil. Né? E eu, em casa, um dia vendo uma reportagem lá, acho que foi do Regis Rezin no domingo, ele cobriu uma corrida lá no Haiti e um menininho de que é isso 8 aí, anos. Você contou isso, né? O biscoito de barro. De barro. As pessoas fazem biscoito com barro para enganar a fome, né? Comer alguma coisa, mas uma miséria total, né? Muito. E eu vi a reportagem, um menininho de 8 anos correu não sei quantos quilômetros para ganhar banana e água, copo de água. Eu falei, nossa, preciso conhecer essa realidade. E aí entrei em contato com o governo e esqueci. Eles não responderam, passaram vários meses. Aí numa quarta ou quinta-feira um general mandou um e-mail e falou, você ainda tem interesse de ir? Tem que ajeitar tudo, embarca na outra semana. Não tinha nem passaporte. Tive que tomar um monte de vacina contra ebola, contra um monte de coisa. Mas deu tempo. Né? A gente fez uma força-tarefa aí, muita gente ajudou, inclusive tomei na rede pública essas vacinas, consegui o passaporte. E a gente ficou uma semana lá conhecendo a realidade. Né? Um país extremamente pobre, miserável. Né? Vi essa situação aí de gente comendo biscoito feito com barro, lixo por todo lugar. A cidade não tem saneamento básico, não tem nenhuma. Iluminação, não tem água na maioria das casas. Né? Tem os bairros estruturados e ricos, mas que são minoria. A maioria da população está nessa situação. E até hoje, né? Até hoje. Aí acabou depois né? a missão de paz. E as gangues dominaram. Voltaram, mataram inclusive o primeiro-ministro lá, se eu não me engano. Isso. E foi assim, uma experiência muito forte. 3 meses depois que a gente voltou, teve o terremoto lá que detonou o país, matou mais de 300 mil pessoas. Se eu não me engano, o atual governador de São Paulo, Tarcísio, chegou a ser um dos... Sim, ele participou. Participantes lá da missão, né? Porque a missão, o Brasil, a cada 3 meses, ele trocava o comando, mandava um general novo, e não sei se almirante, enfim, porque envolvia, acho que as Forças Armadas em geral. E aí, a cada 3 meses ou 6 meses, eles trocavam toda a equipe, rendiam, os soldados voltavam e ia uma outra equipe, e a cada 3 meses eles enviavam uma equipe lá para fiscalizar, e aí ele levava a imprensa. E foi nesse caso que eu entrei. Foi. Outro projeto bacana, que até hoje está aí, tem até a plaquinha nos lugares, as 7 Maravilhas. Você lembra quais são? Nossa, deu um trabalho. Foi uma votação aberta aí, né? O Diário, na época, selecionou, acho que de uns 20, 30 pontos, né? E as pessoas votaram. Escolheram 7. Primeiro foram as Maravilhas de Rio Preto. Foi um trabalhão, a gente fez voto impresso, não havia urnas, né? A gente visitou escolas e muita gente votou, não lembro quantos mil votos, mas foram milhares
E eu não sei se você se recorda que a gente fez apuração na redação, virou um caos. Sim. Voto para todo lado. Pilhas de cédulas. Né? E aí fizemos a contagem, vários meses trabalhando nisso, mas foi legal, né? Porque a ideia era incentivar a redescoberta da cidade, a descoberta dos pontos que a gente tem, dos lugares bacanas, que dá para você fazer um bom passeio, visitar, enfim. E aí o Milton Rodrigues, que era o editor na época, a gente acabou As Maravilhas de Rio Preto. Eu falei, nossa, que ótimo, vou agora descansar. Aí ele criou Maravilhas da Região. Aí a gente teve que viajar toda a região, fazendo o mesmo sistema. E foi legal, assim, a gente As ficou... 7 Maravilhas de Rio Preto, Mercado Municipal, Basílica, Represa... Rio Preto Shopping. Zoológico. Não lembro Swift. se é Unesp, Swift, eu acho que é por aí. Por aí. Legal, gente, estou conversando com o escritor, jornalista Raul Marx, completando 20 anos de carreira. Eu veio lembrar algumas histórias aí ao longo desses 20 anos. Tem a Cápsula do Tempo também, quando você coordenou o projeto lá para enterrar uma cápsula ali na frente do Diário da Região com, enfim, cartas e objetos que marcaram aquele período lá, como eu disse. Eu fiquei incumbido de depositar a raquete do Thiago Alves, que estava no auge ali na época, né? Teve capivara, enfim, um monte de coisa. Camisa do Rio Preto, camisa do Rio Preto, do América. Alguns livros. Foi feito um recorte da época, né? Vários objetos e documentos. Jornais, cartas. Eu lembro que eu tenho 2 cartinhas lá para os meus filhos, que quando abrir, talvez eu não esteja mais aqui, que vai abrir quando o jornal fizer 100 anos, né? O Diário está com 76, né? Daqui 24, 25 anos ainda, né? E teve a votação popular para escolher, né? O que ia ser colocado. E aí a gente ali da redação também colocou várias coisas ali e tá lá guardado, né? A grande dificuldade, grande trabalho dessa empreitada foi conseguir um recipiente seguro, né? Foi feito um amplo estudo, né? Para achar um tonel ali que fosse fechado e inviolável. Lacrado, inviolável. E também construída a estrutura de concreto para também não entrar água. Então, essa foi a parte mais trabalhosa, né? E daqui 20 e poucos anos a gente vai ver aí esse recorte aí de Rio Preto. Eu tenho até uns vídeos dessa época, outro dia até mostrei para Mariana. Bom, falamos aí Bom, tem muitas outras coisas aí, e o Raul atualmente assina a coluna Personagens da Nossa História, que é tipo uma biografia ali, né? Uma página dedicada a contar a história de, enfim, pessoas aí notórias, anônimas e notórias, né? Mas que representam bem nossa sociedade. Sempre quem tem alguma atividade, algum trabalho bacana, especial, né? No caso das pessoas mais conhecidas, né? A ideia é mostrar o trajeto, né? Porque às vezes a pessoa só enxerga ali o momento, a pessoa numa determinada posição ou situação, mas não conhece o caminho, né? O que a pessoa fez e construiu ali, às vezes ao longo da vida toda. Então eu sempre pego, né? Tento contextualizar ali como que foi a infância, a juventude, até a pessoa se tornar o que ela é hoje. E é bem legal, assim, eu tenho, né? A gente sempre faz pessoas mais conhecidas e outras nem tanto, e faz esse equilíbrio e fica legal. É bem legal. Legal, Raul. Bom, e aí você transitou, saiu do jornalismo, foi para a literatura, 28 livros, né? 18 autorais, 13 para crianças e jovens. Mas também escreveu livros sobre empresas, pessoas, cidades, enfim, livros institucionais, Festival Internacional de Teatro, Unimed e prefeituras da região, e também biografias, como a do Asa Branca. Fala um pouquinho como é que você escolhe temas do Asa Branca. Virou filme agora, que você inclusive colaborou aí com informações para o roteiro, né? Como é que foi essa transição para a literatura, Raul? E qual é a tua área preferida? É o infantil mesmo? Quando eu saí do jornal em 2016, esses 20 anos que a gente está comemorando,
englobam aí desde a publicação do primeiro livro, O Fim do Silêncio, em 2006, até hoje, né? Então, quando eu Fim saí do Silêncio é poemas, né? Foi o primeiro livro que eu fiz, aí depois eu fiz outro em 2009 e dei uma parada. Na primeira década eu fiz 2 livros só, e o restante na outra, né? Quando eu saí do jornal, assim, foi um período meio de adaptação, não sabia exatamente qual caminho seguir, né? Mas eu sempre trabalhei, o meu forte no jornal foi sempre contar histórias, levantar curiosidades, né? Fazer matérias assim mais biográficas. E quando eu saí, o mercado enxergou isso em mim. Eu nem pensava em escrever livro para a empresa, nada. Só que aí, quando eu saí do jornal, eles começaram a me procurar para escrever histórias maiores, assim, livros, história de cidade, biografias e tal. Então, basicamente, eu continuei meio que fazendo o que eu já fazia, né? De uma maneira para outra mídia, uma maneira mais trabalhosa, maior, né? E aí eu enxerguei aí uma oportunidade, né? E recomecei praticamente, né? Apesar de usar as técnicas aí jornalísticas, o conhecimento, todos os contatos que eu fiz ao longo, né? Não deixa de ser jornalismo, né? Claro. Mesmo que seja contando uma história de uma empresa, você tem que levantar, enfim, informações, dados, datas, enfim. Sim, o processo o é o mesmo, essencial do jornalismo está ali, o método né? é o mesmo. E aí nunca pensei de escrever para criança. Quando os meus filhos nasceram, eu comecei e não parei mais. Né? Fiz o primeiro, né? A Menina que Adora Perguntar, inspirado aí na minha filha, a Isa. E foi uma experiência bacana. Continuei, estudei, né? Fiz uma pós-graduação para entender melhor o que eu estava fazendo, não ficar só no campo da inspiração, da observação, né? Então fui buscar referências aí no que já foi feito, de Monteiro Lobato para cá, os contos de fada, para produzir histórias, né, contemporâneas aí e interessantes, né? E que cativem, chamem a atenção aí da criança. Eu gostei bastante assim da experiência e pretendo focar meu trabalho aí, até pela questão do incentivo à leitura, que é fundamental hoje a gente incentivar a criança a ler desde cedo, a ter esse acesso. Então eu vi meu trabalho se desenvolver aí e tem dado muito certo. Hoje já é a área que eu tenho mais publicações, né? Esse é o 12º livro, A Corrida da Liberdade, e tem mais 4 ou 5 livros aí já a caminho, né? Já fechados com editoras. E eu gostei também, uma coisa legal, que o tempo do livro para criança é diferente, né? Às vezes você faz um livro de poema, de conto, de romance, ele, né, é difícil você manter ele rodando, continuar a trabalhar ele, né? Vai por um período, depois para. E o livro para criança, não. Ele vai entrando em escola, sendo adotado, aí ele vende no edital de prefeitura. Então, todos os meus livros, desde o primeiro, que foi A Menina que Adora Perguntar, eu ainda trabalho com eles são adotados em escolas, então eles se renovam, né? Um ou outro muda de editora, ganha um formato diferente, eles estão sempre se renovando e renovando o público, né? Tem um livro teu que, inclusive, foi adotado pelo Programa Nacional do Livro Didático, né? O Caminho da Escola, Isso. 40 mil exemplares já vendidos. Isso. Faz um resumão aí, como é que você emplacou ele no PNLD e qual é o enredo, o roteiro? O livro é um livro sobre temas difíceis, que é refúgio, mudança forçada, sobre morte. Né? Inclusive, essa experiência que a gente falou lá no Haiti, eu usei algumas coisas que eu vi, que eu senti, para construir essa história. Né? E a história é uma menina chamada Sara, que ela se torna refugiada e ela foge pelo deserto com o pai e o irmão. Né? Só que, inspirado aí no filme A Vida é Bela, o pai não fala em nenhum momento que eles estão fugindo pelo deserto. Ele usa uma coisa que ela queria muito, que era ir para escola. Então, né, aquela coisa de pai, que sempre tenta dos pais que tentam amenizar, né? Estamos passeando, vamos para a escola. Vamos para a escola, tal. Então eles fazem esse caminho. E a história é sobre a travessia para ir pelo deserto, para ir para escola e para recomeçar, né? E aí eles enfrentam um monte de situações de dificuldade, de
inclusive morte, né? E aí eu vou trabalhando de uma maneira, né, esses temas contemporâneos difíceis, de uma maneira sutil. A menina leva uma boneca para ser uma referência ali da infância dela, para ela não esquecer. E cada hora que ela pega a boneca, eu coloco um flashback para lembrar da mãe, né? Até hoje, eu visito muita escola e eles leem, a criançada, os jovens lêem o livro e eles perguntam o que aconteceu com a mãe, porque eu não falo claramente. Eu falo que ela desapareceu. Porque nesses países que estão sob domínio, principalmente de grupos terroristas ou de ditaduras e tal, a mulher é sempre a primeira que perde o direito, né? E eu li que, não me lembro se é na Nigéria, tem um grupo lá, o Boko Haram, que eles sequestram as mulheres, escravizam, então eu meio que me inspirei nisso. Ela foi levada e eu não explico se ela morreu, o que aconteceu, e eles me cobram muito. Eu deixei em aberto. Você deixou em aberto já para sair o caminho da escola, parte 2, né? E aí, esse livro, ele tem 82 páginas e ele levou até a publicação 4 anos de reescrita, né, de tentar, né? de mudar, de acrescentar coisas. E ele foi finalista de um prêmio muito conceituado chamado Barca a Vapor. Né? Ele é um prêmio que ele recebe livros assim, e 10 finalistas, e ele publica o vencedor e paga uma grana muito boa para o vencedor, R$40 mil de adiantamento. E é aquela semana que não consegue dormir, não pensa em nada, e não ganhei. Fiquei, né, outro livro muito bom ganhou, e aí eu falei, nossa, vou trabalhar mais um pouquinho aqui. Aí mudei o título, e aí consegui uma editora, lá em Minas, a Letria, que acreditou. E aí, a partir de então, o livro tem feito um caminho muito especial. Mostra de novo a capa aí pra Ele gente. ganhou, foi finalista de 6 prêmios nacionais, está chegando a 40 mil livros vendidos, já participou 2 vezes da Feira de Bolonha, Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália. Frankfurt, né? Frankfurt foi outro. Foi o livro do A Que Hora Sai o Pudim. E ele tem circulado bastante, e a editora inscreveu lá no PNLD. Este mês o livro está sendo entregue, mais de 30 mil livros, lá para o Ministério da Educação, que vai repassar para escolas do Brasil públicas inteiro, de todos os estados, para 4º e 5º ano. Então, é um livro que a cada ano, ele já entrou em outros editais, em Fortaleza, em Belo Horizonte, e aí a cada vez que ele entra num edital assim, ele tem um novo sopro ali de vida, ele ganha novos leitores, e eu recebo muita mensagem. No ano passado, por exemplo, ele foi trabalhado com EJA. Fiquei muito feliz, né? Alfabetização de pessoas ali com mais de 70 anos, lá em Minas. E, falei, que legal, né? Que até me propôs a falar com eles, mas ainda não deu certo. Então, a cada novo edital, ele ganha vida e aumenta aí a circulação, e é muito bom. E eu sei que você costuma bastante ir em escolas, né, para conversar com as crianças, os alunos ali que leram os seus livros. Como que é essa troca? É muito legal, né? Tem vários projetos, as escolas tem uma foto tua ali, adotam, na escola. Eles adotam livro e trabalham os temas em sala de aula. No ano passado, por exemplo, teve escolas que adotaram no começo do ano, então foram vários meses trabalhando os temas como bullying, como diversidade, como inclusão, né? Temas refúgio, temas assim importantes. Eu ia até te perguntar ali, aproveitar que está passando a foto, teve um livro teu que foi parar, onde que é? Angola? Angola, Aí é um projeto lá, e eles usaram lá para alfabetização, leitura, usaram o livro A Menina que Adora Perguntar, né? Então, quando você publica o livro, muitas vezes você não sabe o que vai acontecer, né? Na maioria das vezes você não sabe o que vai acontecer, né? Onde ele vai chegar, como que vai ser recebido, né? E é sempre especial você ficar sabendo de ações como essa, né? Do teu livro, a história está indo lá para outro... Esse de ter ido para Angola, você sabia que o livro estava indo lá ou foi surpreendido que alguém... Não, esse eu sabia. Que tinha um projeto, aí conversaram comigo, né? Mas às vezes eu fico sabendo, recebo mensagem, às vezes... Um dia desse eu recebi mensagem de Roraima, de um leitor de lá que leu um livro e gostou muito e queria fazer contato.
aí de Alagoas, de Pernambuco, de vários estados. Você assim. deixa contato teu nos livros, rede social? Sempre Instagram. Enfim, sempre Instagram, né? Sempre Instagram, porque aí vira um canal legal lá. Que é Raul e dá Marques, pra conversar. né? Teu Instagram. Raul Marques Escritor. Né? Então a gente conversa, eu tô sempre disponível para conversar e com professores também de outros estados aqui da cidade, eles sempre trabalham os livros lá, né? Então são vários tipos de evento em escola. Faço às vezes lançamento, às vezes eu vou lá, faço bate-papo, falo um pouco dos livros, né? Interajo ali com as crianças. Eu não faço contação de história, né? Eu faço sempre bate-papo. Então eu falo dos livros, como que é a construção dos personagens, como que é uma história, né? Às vezes um texto, uma ideia se transforma num livro. E é sempre bom, assim, né? Tem uns 2 anos eu estive em Porto Alegre, 2 escolas lá adotaram meus livros, eu fui o autor do ano, então eles trabalharam todos os meus livros, fizeram muitas atividades, releituras e fizeram jornal, fizeram o livro contado sobre a ótica de outros personagens, né? Agora, dia 16, eu vou a Birigui, que também vou ser o autor homenageado lá do ano, no COEB, que é uma escola lá. Então, eles adotaram cada classe, cada turma, adotou um livro, aí vai fazer um monte de atividade, eu vou passar o dia na escola, de manhã eu vou conversar com os alunos, bater papo, fazer foto, falar de tudo que eles quiserem saber sobre o universo do livro. À tarde eu vou autografar mais de 400 livros lá. E aí à noite vai ter a feira literária com os pais e eu vou estar lá também para conversar e falar do trabalho. Então vai ser um dia assim cheio e com muitas atividades. E é muito bom, assim. Birigui. Né? Birigui. E em Rio Preto também eu faço. Faz, né? Sempre visito aqui as escolas da cidade. E você aborda todos os temas, Raul? Tem algum tema que é tabu para você? Enfim, e da onde vêm as inspirações para esses temas? Do que eu sinto no dia a dia, do que eu observo, do que eu quero falar, né? Dos temas que estão sendo mais pedidos, né? Então, eu estou sempre observando, estou sempre com a antena ligada para captar os temas, assim. Eu não me coloco nenhum limite, assim, né? Você pode falar de todos os temas com a criança, com o jovem, claro. Você tem que falar de acordo com a idade, com a faixa etária, né? Tem um jeito certo de abordar... De abordar qualquer assunto. Qualquer assunto, né? Às vezes a gente vai por aí, a pessoa fala, você escreve livrinhos para criança. Aí eu, né? Livrinho nada, dá um trabalho danado. Escrever para criança talvez exija até mais do que escrever um livro para adulto, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala, o jeito que você apresenta a história, né? Você tem que respeitar a inteligência da criança, né? Você tem que apresentar o tema sem ser didático, né? De uma maneira lúdica, que, né? Você está falando ali, mas está mostrando uma situação, criando ali todo um universo para falar de determinado assunto, né? Então dá um trabalhão, né? Mas quando fica pronto, quando publica, assim, dá uma satisfação danada. E deve ser bacana ver a reação dessas crianças, né? Que você viu ali nas fotos, todo interessado, né? Perguntando, deve ser a maior satisfação, né? Sim, sim, e contribui muito, assim, para a formação, para uma ampliação do olhar. Você abre janelas, né? E eu me recordo que nunca, no meu tempo de estudante, um escritor foi lá na minha escola para conversar com os alunos. Nunca teve isso. E hoje eu visito várias escolas e a criança tem esse acesso. E quando eu chego na escola, assim, parece que está chegando uma celebridade, assim. Eu falo, não, gente, eu sou um operário aqui da palavra, né? Não acha que o escritor é um trabalho assim que vem uma inspiração divina e que baixa ali e você coloca uma história no papel. Não é assim, é muito trabalho, é muita insistência, é reescrever muito, ler, ver filme, é muita influência e trabalhar o texto, reescrever muitas vezes. Aí a Mariana, minha primeira leitora, sempre passo para ela sempre faz observações legais, e aí quando a gente acha que está pronto, tem outras pessoas que trabalham comigo na revisão, na preparação, né? Até chegar a enviar para uma proposta para uma editora publicar o livro, é um trabalho exaustivo, assim,
Imagina. Né? O Borges, ele dizia que ele publicava os livros porque ele não aguentava mais revisar. Chega uma hora que você... Vai, Não, vai. do jeito que tá. Vamos colocar no mundo e seja aí o que tiver que ser. Nos livros infantis, claro, sempre tem ilustrações. Como é que você trabalha o texto com a ilustração e onde você busca os ilustradores? Como é essa... Porque tem que ser um trabalho em conjunto ali, né? Sim. Enfim, a ilustração tem que remeter ao texto e o texto também tem que remeter aí à arte. Como que é esse trabalho em conjunto com o ilustrador ou ilustradora? Os meus livros, eles são feitos no formato tradicional de publicação, que quando eu tenho uma história, eu apresento para a editora e aí ela se interessa, gosta, vê possibilidade ali comercial, né? E aí a gente fecha um contrato e eles custeiam a publicação do livro e me pagam o direito autoral em cada exemplar vendido. E aí, a partir do momento que eu assino o contrato, a editora passa a ser dona do texto por um período de 5, 7 anos, né? Cada uma é um... E aí a prerrogativa da editora é escolher. Eu posso, algumas me perguntam se eu tenho sugestão, né? Às vezes eu, né, indico algum ilustrador que eu sei que tem um traço que combina com a história, mas normalmente a editora ela já tem um banco, já tem um olhar clínico assim. Entendi. E aí é a editora já tem ali que cuida disso. a né? editora que cuida. E aí quando chega na editora é feita uma nova preparação, uma nova revisão, e aí contrata-se um ilustrador para fazer a parte gráfica, o projeto gráfico, e aí faz a diagramação, porque o livro ilustrado para criança e jovem, ele é um tripé, é texto, projeto gráfico, né, e ilustração. Então os três têm que estar ali dialogando, Em mas harmonia, sem né? necessariamente um reproduzir só o que o Sim. outro né, pode avançar. Os melhores livros são aqueles que o ilustrador ele pega a história, ele conta ali o que está, mas ele avança, ele vai para frente. O Caminho da Escola mesmo tem um passarinho aqui que ele aparece aqui na capa em todo o livro, que ele não foi pensado por mim, foi a ilustradora. E aí você olha a ilustração, ele faz todo sentido, como se ele fosse meio que guiando, né? Um lance Esse meio de... Quem que é a artista? A Bruna Cis Brasil. Ela fez um livro sobre a Malala, né? E o meu livro dialoga algumas coisas. Eu falei, nossa, eu preciso dessa ilustradora. E deu certo, ela amou o livro, pegou para ela e fez de uma maneira super especial. Então ela criou esse passarinho que ele vai meio que aparecendo em momentos chaves e a família vai meio que seguindo ela. E eu achei sensacional. E meio que dialoga até com a lenda aqui do Pássaro Azul, né? Eu ia falar isso. E também com a Malala. O Caminho da Escola nada mais remete a Malala que o Caminho da Escola. Esse livro é né? dedicado a Malala, né? Inspirado... Eu escrevi... Na hora de escrever, né, eu pensei como que eu ia abordar e que personagem... Como que ia ser. Aí eu decidi fazer a personagem principal uma menina, né, até para homenagear a Malala e também para falar para minha filha, para Isa, como existem mulheres fortes que lutam, que, né, vão para cima, trabalham, fazem suas coisas, né? E eu quis trazer essa inspiração para ela também. Foi muito legal, assim. É narrado por uma menina a história. Que bacana. Gente, estou conversando com o jornalista e escritor, o Raul Marx, completando 20 anos de carreira. Para celebrar, já disse aqui, vou repetir, uma exposição com uma série de atividades no Rio Preto Shopping, de 8 a 20 de abril. Tem exposição com a trajetória do Raul, contação de histórias, bate-papo e tudo mais. Raul, recentemente você foi escolhido para a Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, a Arlec. Como é que está sendo essa nova experiência aí? Você deve ser o caçula da Arlec, né? Eu sou por 2 meses, eu sou o mais novo. Eu sou o mais novo, depois tem o João Paulo Vani. Né, tá sendo uma experiência bacana, né, conviver com um pessoal aí que produz
em várias áreas, pintura, literatura, pessoal da ciência, né? É uma troca muito rica, muitos olhares, assim, né? E a Arlec realiza todo mês um evento, um bate-papo. Tem alguns eventos também que ela, como concurso de crônicas, Isso que eu ia falar, acho que agora está tá tendo um aberta, a inscrição concurso, né, de aberta, crônicas. né? Então tá sendo assim de muito aprendizado e muita troca, né? Eu agradeço até a indicação e a escolha aí do meu nome. Quantas cadeiras são? Quantos membros são? 45. 45. Né? Eu tô na cadeira 20. E teve a solenidade de posse, entraram nove pessoas, né? E a gente está aí se adaptando e conhecendo aí o trabalho da Arlec. Nosso acadêmico Raul Marques. Raul, falar um pouquinho de projeto social. Você tem ou está planejando um projeto? Vamos criar uma biblioteca. Já fez, né? Doação de livros para diversas escolas. Fala um pouquinho desse projeto. É um projeto que eu criei na pandemia, né? Naquele período lá de casa, sem sair, comecei a inventar coisa e bolei esse projeto, né? Principalmente nesse período que a gente ficou em casa, a cultura foi mais, não sei se foi mais importante, mas foi fundamental, né? A gente filme, entretinha, livros, e aí eu tive a ideia de criar esse projeto de desapego, de incentivar as pessoas a desapegar daquele livro que ela já leu, que está meio que ali parado em casa, na prateleira, encaminhar para quem não tem e está querendo ler. Né? Então, meu trabalho é meio que ser elo entre esses livros que estão parados e projetos de leitura, geloteca, escolas, né? Eu recebo muito livro infanto-juvenil, o projeto está ativo, né? Desde a pandemia, 2022 até hoje, a gente já providencia a doação de 8 mil livros e a criação de 3 ou 4 espaços de leitura em escolas que não tinham. E não só para Rio Preto, né? Foram 4 aqui em Rio Preto e 1 na Bahia, né? Então, eu continuo recebendo a doação de livros. Quem tiver livros e quiser doar, pode enviar um e-mail para mim, é raul.marques@yahoo.com.br. Eu vou lá, retiro, faço a separação, né, a curadoria e encaminho para o lugar que precisa. Ou, se for livro de adulto, para projetos de leitura que envolvam adultos, e se for livros infanto-juvenis, para escolas. As escolas precisam muito de livro, tem sempre demanda, e é muito importante esse incentivo. Então, quem tiver, né, encaminha aí para doação. Tem alguns projetos ativos aí na cidade, além do que eu desenvolvo, e faz a diferença. Para quem não tem acesso, não tem dinheiro para comprar livro, né, você recebeu uma doação aí de um pacote de livro, uma quantidade, ajuda nas atividades ali de sala de aula, né, para a escola emprestar para as crianças, levar. Então, eu pretendo continuar. Eu faço o projeto só existe quando as pessoas doam, né? Então, me chamem que eu busco aí em Rio Preto. Vamos repetir aí então, gente, raul.marques@yahoo.com.br, mas também, se for mais fácil aí, o Instagram do Raul é Raul Marques, escritor, tá aí na tela e tudo mais. Raul, só para a gente finalizar aqui, queria que você falasse um pouquinho da importância de editais de incentivo para a cultura, no teu caso literatura, mas cultura como um geral, né? A gente vê aí, tá muito em voga editais para documentários, para, enfim, produções audiovisuais, literatura, cinema, teatro. O caminho é esse? Sim, os editais são muito importantes, né? Há muitos editais em andamento, tem os editais aqui locais de Rio Preto, como o prêmio Nelson Seixas. Você já ganhou várias vezes o Nelson Seixas. Já, né? Que é muito importante, ele é garantido graças a uma lei que existe aqui no município, e poucas cidades no Brasil têm um edital tão organizado e tão sério como o Nelson Seixas. Há também no estado o PROAC, do governo federal, PNAB, Aldir Blanc. Os editais são muito importantes porque eles incentivam, né, a produção de novos espetáculos, novos produtos, e mais do que isso, o movimento da economia criativa,
né? Tem muito artista que depende desse incentivo para viabilizar seus projetos, né? E quando eles fazem, movimenta a economia, muito do valor investido é retornado, muitos espetáculos, peças, livros são feitos e com acesso gratuito aí para a população, e esses projetos chegam a lugares que normalmente não têm acesso à cultura. Então eles são fundamentais, assim, né? E representam muito aí para os artistas aí desenvolverem seus trabalhos. Bacana, Raul Marques. Você acha que Rio Preto falta um olhar mais atento para a literatura ou estamos bem servidos? Eu falo porque Votuporanga, aqui pertinho, a gente tem uma feira famosa, a Flive, né? Rio Preto, a gente já teve bienais de livro. Como que você avalia esse cenário da literatura em Rio Preto? Tem melhorado, né? Tem muitos eventos, a cidade ganhou clubes de leitura. Hoje publica-se muito mais do que há 10 anos, né? Há um movimento aquecido, assim, há uma rotina de eventos frequente, com lançamentos, com bate-papo, com os clubes de leitura. Claro, né, que eventos de grande porte como uma Bienal, ela vai incentivar muito, né? Vai marcar a cidade, vai atingir um público muito maior, né? Eu espero, claro, que a cidade volte a ter, né? Mas, assim, por ser um evento muito grande, a gente sabe que tem que partir principalmente da iniciativa privada, alguma empresa realizar e viabilizar, né? Não dá para depender só do poder público, mas claro que dá para trabalhar em parceria, né? Sim. E a cidade ganharia muito com um evento de grande porte como uma Bienal, uma Feira do Livro, né? Entrar ali para o calendário anual ou a cada 2 anos, seria muito importante aí para o desenvolvimento da literatura, dos autores e também o incentivo à leitura, que é o principal de tudo, né? Quanto mais pessoas lerem, é melhor aí para a cidade. Legal, gente. Tá aí Raul Marques, jornalista, escritor, celebrando os 20 anos de carreira, com uma exposição, lançamento do livro novo, Corrida pela Liberdade, a Corrida da Liberdade, a partir do dia 8 de abril, no Rio Preto Shopping, bate-papo, contação. Raul, obrigado, parabéns aí pela carreira, trajetória de sucesso e que venham mais livros e mais 20 anos e muito mais. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. É sempre uma alegria vir aqui conversar com você, com a sua audiência. E deixo o convite aí para todos, né? A exposição vai ficar lá aberta no Rio Preto Shopping do dia 8 a 20 de abril, das 10 da manhã às 22 horas. Né? E além da exposição que vai ficar lá esse tempo todo, tem várias atividades como lançamento. Vai ser uma alegria receber vocês lá. Quem tiver mais dúvidas aí, quiser se aprofundar, só entra no Instagram do Raul aí, Raul Marques, escritor, que tem toda a agenda lá. Valeu, Raul! Valeu, obrigado. Isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. E sempre lembrando que você pode participar com a gente enviando sua sugestão de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. Nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara está tudo no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno e Eudi Russo, GC da Renata Arantes, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!